Olá, programa Nova Cidade. Hoje a gente entrevista Rafael Calabria, Associação pela Mobilidade a Pé de São Paulo. Rafael, sabe que a gente já recebeu aqui várias pessoas desse novo ativismo, digamos, político, dessa postura política. A gente já recebeu o pessoal do Ciclocidade, a gente recebeu Renata Falzoni, e eu nunca deixo de fazer minha pergunta clássica. Você veio a pé para cá? Vim a pé do ponto lá de cima para cá. Tá legal. Rafael, em primeiro lugar eu quero demonstrar meu apreço pela associação de vocês, pela atividade de vocês, que eu acho que, além do novo modal de bicicleta que tanta polêmica tem dado, acho que tem uma coisa que vem antes, que é o próprio caminhar do ser humano. Inclusive no Face de vocês postaram, acho que nessa semana, um texto sobre o quanto a indústria a sociedade automobilística cerceou o pedestre, não é isso? Uhum. Muito legal. Em primeiro lugar, parabéns. Agora, a primeira pergunta, de onde veio a ideia, Rafael? Então, a ideia surgiu de 4, 5 amigos que trabalhavam com mobilidade de algum jeito ou atuavam nesse ativismo que você citou, um pela bicicleta, alguns de bairro. Eu trabalhava mais estudando a área e uma amiga que já trabalhava com caminhada mesmo, estimulando caminhada e grupos de caminhada. E os amigos sentiam essa demanda, que o andar, como você falou, é o modal primário de qualquer deslocamento. E toda atividade toda atividade que você vai se deslocar e todo modo que você vai se deslocar, você vai caminhar em algum ponto. Se você for de carro, você vai andar até o carro, andar até a garagem, andar até o estacionamento. E é inacreditável como o modal que é o mais básico assim é tão pouco olhado e olhado com tão pouca atenção, ou então até cerceado, como você falou. A gente se acostumou tanto com o modal que é oferecido largamente, que são os rodoviários, tanto o ônibus quanto o carro, que são alguns dos mais usados, e buscando dar agilidade para esses modais que são bem pouco ágeis, comparado com a pé e bicicleta, por exemplo, a gente acabou cerceando os outros modais, e entre eles o modal a pé. Então a briga nossa é para mostrar como parte do esgotamento que a gente está vendo da mobilidade, que está sendo discutida amplamente, é pelo cerceamento dos modais mais ágeis, mais práticos, mais simples, que poderiam cumprir uma função fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. Antes da gente começar o programa, é sempre bom a gente conversar, e você citou o fator da limitação que as calçadas proporcionam, né? Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, o que pra gente é uma coisa natural, você caminhar, daí você vê a importância do ato de caminhar. Você estava falando sobre a questão das pessoas que têm deficiência, não é? Você imagina para um cego ou para um deficiente físico, ou falando politicamente correto, uma pessoa que tem necessidades especiais. Imagina o quanto é difícil uma pessoa dessa ir da casa dela até a padaria. Isso é uma coisa legal para a gente ter um parâmetro do quanto a questão do caminhar ela é cerceada. A entidade batalha por essas pessoas que exatamente são participantes, digamos que naturais da entidade. Mesmo que não sejam, elas são, porque dependem exclusivamente de um modo delas poderem se locomover. Sim, desde o começo a gente sempre se esforçou para levar em conta eles, contava com o apoio de alguns amigos que são também dessa área, tanto alguns colegas do bairro como alguns atuantes da mobilidade a pé, que são deficientes, físicos ou visuais ou de alguma outra forma, porque exatamente pela limitação deles e por o modal ser o modo mais básico, eles também usam esse modal sempre e basicamente em todas as mobilidades que eles fazem. E como eu te falei, como a gente estava falando, é um modal que para priorizar outros foi cerceado, e para eles, como eles precisam de alguns elementos a mais para essa mobilidade, eles têm mais dificuldade ainda. Então a gente está vendo alguns anos atrás o investimento em calçadas rebaixadas ou piso tátil,
mas ainda está muito tímido, muito espalhado em alguns pontos. E além disso, eles também precisam da mesma coisa que a gente precisa, que é a calçada boa, uma travessia prática. Então, Rafael, pega no seu gancho. Que é uma coisa legal, porque para quem está vendo o programa também, você tem um conhecimento mínimo da coisa, mas você citou uma palavra piso tátil. Vamos explicar para o pessoal que está vendo, porque eu também. Eu observo a coisa. Agora, você me falou que existe uma legislação, quer dizer, aquelas calçadas rebaixadas, elas existem por causa de uma legislação. Sim, A legislação, o que a legislação exige? Que cada quarteirão tem um piso. Como é que funciona isso? Basicamente, ela exige, eu não vou saber os termos exatamente técnicos, mas ela exige a formação de uma rede, de uma conectividade, onde tiver travessia, onde tiver acesso ao pedestre, que tenha acesso ao pedestre com necessidades especiais. E isso vai desde o piso rebaixado, para quem está com uma cadeira de rodas, até o piso tátil, para quem é deficiente visual. E também abrangeria alguns elementos para deficientes auditivos, que nem tem os semáforos com som, que acho que estão até mais atrasados que os pisos táteis. Os pisos táteis são aqueles blocos, não sei exatamente o nome, com uma sinalização tátil para o deficiente visual se locomover, se localizar. E isso deveria vir também até com auxílio de mapas táteis, que também existem para auxiliar a localização do deficiente visual, com identificação em braille e outros signos que eles conseguem identificar. Agora, sabe o que eu fico pensando, Rafael? O quanto deve ser difícil para você fazer a abordagem junto ao poder público, porque o pessoal, com perdão na palavra, enche tanto o saco do Haddad, porque ele está implantando ciclovia como se ciclovia fosse um lazer. Bicho, os caras pensam o pessoal pensa que bicicleta é passear, não é um modal. Né, é bom sempre explicar, o modal é uma modalidade de transporte. O pessoal pensa que a prefeitura está implantando ciclovia para o pessoal passear, pensa que é ciclofaixa de domingo. Não é. O cara vai usar a bicicleta como um meio de transporte. Agora eu fico imaginando como deve ser difícil para vocês chegar no poder público e falar assim, olha, a gente é pela mobilidade a pé. O cara deve falar... Mais um. O cara deve falar, pelo amor de Deus... Quer que eu faça faixa para pedestre? Isso que eu fico pensando. A gente tem achado assim, o poder público está tentando se abrir para esses novos modais, então acho que a gente está vendo que quem está chegando com ideias novas, coerentes, eles estão querendo abraçar também a ideia, só que tem umas resistências técnicas também desse pessoal que sempre trabalhou voltado para o modal rodoviário, que acha que vai atrapalhar, que acha que pode ser que não dê certo, que eu diria que assim, tem medo de atrapalhar o carro, achando que o outro modal não vai dar certo, enquanto o outro modal nem está estabelecido para a gente saber para a gente ver como que seria a realidade, né? A gente tem exemplos internacionais, que é o que a gente mais se pauta e busca como exemplo para mostrar que dá certo. Dá certo andar a pé. Não, dá certo, eu diria, inverter a prioridade da via. Certo. Então, Rafael, para a gente pegar como exemplo, para não achar que a gente está querendo inventar a roda aqui. Que país que tem uma legislação mais avançada, assim, digamos, em termos do apoio do... Basicamente, acho que os melhores exemplos vêm da Europa. Os Estados Unidos, que teve uma história exemplar no mundo de focar no modal rodoviário, tem buscado mudar o disco agora, né, inverter a prioridade. E a Europa já notou isso há mais um tempo, porque a gente moveu os exemplos bonitos hoje, mas há 30, 40 anos atrás, lá também estavam sofrendo com o esgotamento do modal do rodoviarismo, que não é que a gente quer usar ele como inimigo, mas ele é muito menos eficiente, fluido, natural do que os outros. Então lá mais sempre eles vão invertendo a prioridade, o carro tem o espaço dele, mas o pedestre, a bicicleta, o cadeirante, a mulher com carrinho de bebê, tem que ter o espaço, porque não dá para pautar tudo num modal que é pouco eficiente, que é espaçoso, que é caro, poluente e tem outras deficiências. Então eles já estão com alguns exemplos melhores, como são exemplos clássicos, Amsterdã e Copenhague, por exemplo, onde o compartilhamento é mais amigável também, porque o carro está mais devagar, onde tem mais ruas voltadas para o pedestre, mais caminhos voltados para a bicicleta. Então, a gente vê lá que o exemplo dá certo o exemplo. Tem redes de transporte coletivos intermunicipais que suprem também essa demanda de longa e média distância,
Mas são exemplos de que, assim, dá certo, de que não é uma guerra absurda contra o carro, querer crucificar quem anda de carro, mas é mostrar que não dá para usar para tudo o carro, como o exemplo que você deu, ir na padaria e voltar 2 quadras de carro, ir na casa do vizinho de carro e outros exemplos absurdos. Mas é um uso racional, é usar o que é mais prático, para um deslocamento mais curto ir a pé, para um deslocamento médio, carregando coisa pode levar na bicicleta. Se você quiser ir num lugar no centro e ir transporte coletivo, ou um lugar que tenha acesso, ou então melhorar o transporte coletivo para outros pontos onde não é tão bom. Mas enfim, é diversificar. É diversificar e usar carona, usar táxi, usar uma variedade maior do que focar focar toda a capacidade num modal que não é tão eficiente assim. Legal. Pessoal, aproveitando a presença do Rafael aqui, no Face, Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo, eles postaram um texto que faz uma abordagem histórica do cerceamento do andar a pé. Tem no Face também do programa Nova Cidade, você pode, além da postagem, entre um programa e outro, que é a cada domingo, eu sempre posto lá umas sugestões aí para quem é fã, para quem luta pela uma vida melhor na cidade. Agora, Rafael, como que você aborda o poder público, cara? Eu fico pensando como já é difícil, a gente acompanha aí a batalha que tá sendo a questão da implantação do modal de bicicleta, tal. Como que é a abordagem do poder público, bicho? Eu fico pensando o que o cara pensa quando chega a dizer, olha, a gente quer poder andar nas calçadas. Cara, como é que... Cita uma questão prática. Vocês foram falar com o secretário qual é a abordagem? Qual é a porta de entrada do poder público para vocês falarem? Então, na verdade, a gente tem vários argumentos, como eu falei. Tem argumento ambiental, porque é menos poluente, tem argumento de saúde, argumento de segurança viária, para abaixar acidentes. Esse é um que está em voga agora, porque a prefeitura está nos projetos de segurança viária, até com financiamento internacional, que a gente está querendo dar ideias, e tem grupos já mobilizados há bastante tempo dando ideias também. Um outro argumento é que assim, a gente está vendo que a prefeitura está querendo abrir novas ideias, né, querendo estimular novas ideias, seguindo ideias internacionais. A gente vê o Rio também com algumas ideias novas também. Curitiba tem um histórico um pouquinho maior. Tipo Rio de Janeiro, qual a ideia? Também está investindo em ciclovia, tem mais ciclovia que São Paulo ainda hoje. Está investindo em VLT, que é um modo também mais ambientalmente certo e coletivo, mais eficiente. E aí, um dos argumentos que a gente está usando é que é muito legal esses investimentos, que alguns têm que ser pesados, alguns são caros, né? VLT, BRT, que nem aqui em São Paulo vamos fazer alguns corredores. Só que alguns elementos simples, que nem você falou das barreiras que o pedestre tem, desestimulam a pessoa a usar o transporte coletivo. Então você fez um investimento pesado que vai ser pouco utilizado, porque o resto da cidade não está em consonância com aquilo ali. Então, um exemplo você faz uma estação de ônibus e a faixa de pedestre é longe, aí não tem acesso para um idoso, para um cadeirante, aí tem que dar volta, você desestimula a usar aquele ponto, você fica com um investimento pouco utilizado. O pedestre, a pessoa, né, que vai trocar o modal, por exemplo, pegar um pouco do ônibus, depois trocar pela bicicleta, ele vai dar um trecho a pé. Esse trecho tem que ser confortável, convidativo para ele, tem que ser prático e direto. Então, o modal, a gente não está brigando só pelo modal a pé em si, que é já um modal, é o modal mais utilizado, inclusive nas cidades, mesmo com esse quadro bem ruim que a gente tem. Mais de 30% das viagens são totalmente a pé. Você sabe, Rafael, desculpa te interromper, mas a principal característica da questão de você caminhar na cidade significa, é um conceito um pouco mais profundo. Sim. Significa você se apropriar das ruas, não é isso? Porque, eu ia chegar... Então, exatamente, porque o que você tem hoje, por exemplo, nos idos tempos, antigamente, ou então quando eu era criança, você sabia quem passava na sua rua, você sabia quem era. A pessoa que passava na sua rua, você sabia quem era. Hoje, com a transformação da sociedade, com a urbanização, as ruas elas são expropriadas, na verdade. Então a rua a tendência é você trabalho para casa e como se a rua não fizesse mais parte do
do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Ninguém mais joga bola na rua e... Quer dizer, não é... A coisa é muito mais complicada do que essa abordagem poética. Não, a gente não vai jogar bola na rua. Não, a rua não pertence mais, a rua pertence ao capital. É um meio de existência do sistema capitalista e tal. Então eu queria que você falasse sobre isso, tá? Então, eu falei, tem vários aspectos, esse é um dos que a gente pode atacar. A gente está usando, até dialogando com esse aspecto mais da apropriação da cidade, da contemplação da cidade, em discussões como essa que também estão acontecendo na cidade de ocupação de espaço público. Que a ocupação também precisa ter uma acessibilidade legal para o pedestre, que dificilmente alguém vai numa atividade dessa de carro, né? Até porque são em praças, são em lugares mais abertos. Então, sim, o andar envolve tudo isso. E esse é um aspecto interessante, como o andar é essa ação tão instintiva, humana, né? Não é nenhum modal que foi criado, nenhuma máquina. Então ela envolve quase todos os aspectos. Ela é bom para a saúde da pessoa, é bom para a saúde da cidade, que ela não é poluente, ela é boa para a contemplação da cidade, ela é boa para você fazer várias atividades, você passar na padaria, pegar um negócio e ir andando. Ela é uma atividade humana, além de mobilidade. Eu acho isso legal, Rafael, porque a coisa começa a virar, parece piada, né? A gente vive numa época de você ter que segmentar tudo, categorizar tudo, então o andar passa a ser um modal. Não, é modal. Não, cara, é brincadeira. Andar a pé é um modal. É modal, cara. É você exercitar a sua vida, você andar e tal, entendeu? É que aí vai da decisão que a gente está tomando, né? Com áreas de transportes, que é uma área mais focada nisso, a gente usa essa discussão do modal para abrir, e a pessoa que for andar, ela não vai estar pensando, pô, tô aqui porque alguém brigou pelo modal. Ela vai estar andando porque é natural dela andar, vai estar melhor para ela andar, vai estar mais agradável, mais direto. Então a gente politiza a briga para conseguir essa liberação, digamos, para depois cada um fizer o uso que quiser. Se quiser ir de skate, se quiser ir de bicicleta. Sabe o que me ocorreu agora, Rafael? Momento filosófico aqui. Quem que era dos pais da filosofia que tinha escola peripatética? Era Aristóteles ou Platão? Que ele ensinava caminhando. Acho que era Aristóteles. Aristóteles, ele ensinava, ele não tinha um lugar, ele andava com os alunos, né, que ele era preceptor, né, dos filhos dos reis, né, ele andava conversando, né, nada. E é uma coisa que a gente deixou de fazer, né? Parece uma coisa que a gente vive nesse clima que eu acabei de falar, você de ter que categorizar o modal. Não é, cara, andar a pé é legal, cara, não é? É natural, você anda em casa, não é um modal pra você ir até a cozinha, você não tá pensando em que modal que eu vou escolher. É uma coisa natural. E a gente que desnaturalizou, viu, Rafael? Focando no outro modal. Quando você vai da sala pra cozinha, qual modal que você usa? Ninguém pensa nisso. A gente que meio que desnaturalizou, algumas pessoas até acham estranho, não, mas você vai andando, mas aí como que você vai? Não, vou andando. Vou andando, cara, e é engraçado que por ser simples, não aparecer, não ser espaçoso que nem o carro, ninguém percebe que é o modal mais utilizado. E essas medidas que falam que é o mais utilizado só usam caminhamentos de mais de 500 metros. Então quem vai na padaria e volta não está contando. Então é subvalorizado isso. E é bem maior. E também não conta quem andou até o ponto, porque a pessoa usou ônibus. Só conta quem fez 500 metros só a pé. Então tem alguns caras que foram levantar na raiz do dado, é muito mais que 30%. Não, Rafael, ônibus não, modal automobilístico. Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o principal pleito, então? Vamos lá, vamos começar. A gente quer o quê do poder público para incentivar que as pessoas caminhem? Dando uma resumida, é melhorar digamos assim, uma rede de caminhabilidade que seria facilitar o caminhamento na cidade, que hoje ele é, como você disse, ele é barrado, ele é limitado. Então é melhorar calçadas, melhorar travessias, melhorar a informação para quem está andando a pé, porque as placas são só para quem está no carro também, indicando bairro e destino. Quem está a pé tem que ficar perguntando. E não que seja ruim conversar também na rua, mas pode ter informação mais prática. E é basicamente isso, é tornar mais fácil o caminhar, mais confortável, mais direto, para que as pessoas cada vez mais passam a levar em conta que dá para ir a pé, que não é ruim. E isso, como você falou, não é só o modal a pé. A gente tornou a rua inóspita, tirando a possibilidade de conversar com o vizinho, tirando bancos, tirando arborização, estreitando calçada, porque estreitando a calçada você torna o carro mais rápido e aí fica... Não é só que é ruim a calçada. Deixando o carro mais rápido, você deixa a rua mais perigosa. É uma sensação estranha. Por exemplo, você andar na calçada da Marginal Pinheiros.
Os carros passam ali a 70 por hora, você tá numa situação... É até estranho você pensar de andar ali. Ninguém muito pensa em andar por ali. Não é uma coisa que tá intuitiva. Fica uma terra sem lei, assim, mais ou menos. Não, Né? mas não só sem lei, mas as pessoas não cogitam andar lá porque elas sabem que ali é uma situação que você se sente estranho. Entendi. Então é tornar mais lugares confortáveis, que nem é andar na Paulista, que nem é andar num parque, que nem é andar em avenidas na Faria Lima, que tem uma calçada boa, uma travessia boa. É uma mudança em alguns pontos bem simples, outros um pouco mais a longo prazo, mas Viajaria está focando primeiro nos mais simples, para mostrar que não precisa um investimento fazer um corredor, um metrô, que é um investimento enorme. São às vezes investimentos simples, é uma faixa que você tirou, que forçou o cara a dar uma volta, colocar a faixa ali de volta para o cara poder ir reto, ficar mais confortável para ele ir mais direto. O cadeirante, então, vai dar mais trabalho ainda para dar a volta, o idoso vai demorar mais tempo, e aí vai de carona, ou vai de carro, ou vai de táxi. Então é voltar a tornar as coisas mais simples, para quem optou por fazer a pé e para que mais pessoas, como eu falei antes, comecem a se sentir mais confortáveis a voltar a andar a pé e não sejam ambientes tão inóspitos que nem é as ruas hoje Então, Rafael, expulsou as pessoas. inclusive, Rafael, a foto de capa do Fest de vocês tem aquela faixa cruzada, né, no centro da cidade, é isso? Isso já vem de encontro a essa tendência de incentivo ao respeito a quem está andando, não é isso? Sim. É uma ideia muito legal, que nem eu falei, tornar mais curto. O cruzamento, que é o exemplo ali, que é aquele da Consolação com a Caio Prado e ali o começo da Higienópolis, Maria Antônia, ele é um pedaço com tanta rua que ficou um pedaço de asfalto ali enorme. Para o pedestre é uma barreira que ele tem que dar a volta. E aí você fazendo o caminho curto ali, você estimula a pessoa, tanto que quando abre o farol, fecha, aliás, né, abre para o pedestre, não é que a pessoa vai seguir a linha que foi pintada, ela vai para onde ela quiser ir ali mais prático. Então fica ali, vira uma praça quando fecha o semáforo. Todo mundo cruza para onde quer ir, rapidinho, acabou, continuou, foi embora. E em alguns pontos seria até mais simples, que, como eu falei, focando no modal rodoviário, os órgãos de trânsito eles têm tirado faixas com a ideia de que o carro vai passar mais rápido, porque o trânsito precisa fluir, o trânsito precisa desse espaço. Então tem alguns causamentos que, se você for lembrar, você tá para atravessar, você precisa atravessar para lá, dar a volta, voltar aqui, passar por ali, enquanto o que você quer fazer é só ir reto ali. E aí eles complicam o que era para ser simples para o pedestre, desestimulam, e não é que cada um que vai sair de carro pensa nisso e fala, não, ali tirar a faixa eu não vou. É que isso começa a se tornar natural para a pessoa falar, puta, o caminho é muito ruim, eu de carro eu sei, e aí se acostuma a ir de carro. E assim, eu até uns anos atrás usava bastante carro, e é meio que você entra numa cultura. Com o carro você se acostuma a pagar IPVA, onde tem estacionamento, onde tem zona azul, e você entra naquela linha de pensamento. Não, Quando você muda as coisas que você precisa pensar. Você precisa pensar em carregar o bilhete, você precisa pensar onde tem ponto, onde tem uma padoca para você comer rapidinho e voltar. Você começa a pensar em uma outra linha de pensamento. E isso as pessoas não estão estimuladas a nem cogitar. Então é uma mudança que vai levar um tempo, mas precisa começar com as coisas mais simples. E é uma mudança meio que assim de forma de pensar. Hoje, até para mim, em alguns pontos, se nem se cogita de carro, porque, por exemplo, Paulista e Centro, e lugares que estão congestionados, e tem corredor de ônibus, tem faixa exclusiva, tem alguma coisa, o ônibus é muito mais prático. Você desce, não precisa pensar em parar o carro, você desce do ônibus e o ônibus continua. Você não tem que pensar, puta, onde vou parar, quanto vai ser, precisa sacar dinheiro. O ônibus vai embora, você desceu e você vai andando para onde você precisa ir. A pé é mais simples ainda, não precisa ir nada, é só você pegar e ir. Precisa pensar em ter tênis, roupa e vai. Legal. Bom, Rafael, esse tema é muito longo, eu sou fã da caminhada e tal, e a gente pode conversar em outras oportunidades. Bom, Rafael, obrigado por você ter vindo. O Rafael é diretor da Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo. Entra no Face dele, tem umas coisas legais e estimulo todo mundo a fazer parte dessa jornada aí, que é uma coisa que aproveita que esse boom da cidade de se retomar o espaço público, nada mais natural que a gente estimular, que a gente possa andar na nossa cidade. Rafael, obrigado. Palavras finais. É isso aí, está brigando para simplificar a cidade. A briga é longa, não vai ser muito fácil, mas a gente vai começando pelos pontos mais simples, onde já está um caminho mais andado, e tornar a cidade mais aberta, você conhecer o vizinho, você conversar andando, enquanto o amigo vai andando com ele também. É o que você falou no começo, tem um pouco do
tecnicismo modal, tem um pouco do bucólico, tem um pouco de uma coisa que é natural. É um pouco de tudo isso, né? E aí a gente está nessa batalha aí. Tá legal, obrigado. Quem quiser conhecer, É tá isso aí. muito bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, Nova Cidade volta semana que vem.